E aí, pessoal, estamos aí para dar continuidade àquela aulinha de revisão de matemática, lembrando, né, que nós estávamos falando de ferramentas que iremos utilizar, né, como base para fazer os cálculos, que aí são regras matemáticas básicas até o nono ano, né, que você usa aí para o ensino médio. Lógico, aí você pensa, mas eu vou aprender coisa mais difícil. Vai, porém, você tem que analisar muito bem o que você está resolvendo. E às vezes uma simples regra, se você não lembrar, você não consegue resolver. E é isso que nós estamos vendo. Vimos a adição e a subtração de números com potência de 10. Agora nós iremos ver o que? Multiplicação, divisão e potência de potência, beleza? Então, vamos lá, começando? Então, potência de potência, parte 2. Operações com potência de 10, só que agora multiplicação e divisão. Lógico, entra aqui também, quando se fala de multiplicação, a potência da potência e a ordem de grandeza, que quanto grande é, né? Essa ordem de grandeza aí que você pode observar. A habilidade é conhecer a potência de 10, bem como suas operações, notação científica e ordem de grandeza. Bom, na multiplicação, os coeficientes, números que antecedem a potência de 10 normalmente, certo? Então aí nós estamos falando do número que acompanha. Então os coeficientes aí, ó, multiplica os coeficientes. É o númerozinho que está antes da potência de 10. Então, por exemplo, lá, x vezes 10 elevado a um número qualquer. Aplica as regrinhas da potenciação nas potências de base 10. Conserva a base e soma os expoentes. Isso aqui, ó, gente, na multiplicação. Só lembrar um pouquinho, vocês têm que lembrar o quê? Na soma, quando você tem potência de 10, o que você está fazendo? Está somando números iguais. Aí lembra quando o número não é igual, quando eu tenho uma ordem de grandeza diferente da outra. 10 à terceira é 1000. Eu não posso somar com 10 à sexta. Por quê? 10 à sexta é milhões. Então, não posso dizer, por exemplo, que 3 vezes 10 à terceira... 3 vezes 10 à terceira, 3.000. 3 vezes 10 à sexta, 3 milhões. Então, vai dar 3 milhões e 3.000. Eu não posso somar e dizer que dá 6 vezes 10 elevado a 9. Não posso sair somando de qualquer jeito. Eu tenho que arrumar os números, colocar na mesma potência. Entendeu? Eu pego 10 lá e o expoente tem que ser igual. Se o expoente não for igual, a ordem de grandeza é diferente. Então, não pode somar números diferentes. Aqui não, aqui eu posso fazer diferente. Como? Vamos voltar lá? Então, observe o seguinte, eu tenho x vezes 10 a n, que é um número qualquer. Então, vou estar multiplicando números. Aí muda a conversa. Agora, eu conservo a base, eu vou repetir a base e somar os expoentes, certo? Lá eu só repetia, né? Então, aqui como é que vai ficar? Observe o seguinte, eu tenho 9... vezes 10 à sétima, né? Então, se eu fosse colocar isso aí em número, seria 90 milhões, porque é 9 seguido de 7 zeros. Vezes 3 vezes 10 à terceira, que é 3.000. Como que eu vou proceder? Multiplico os coeficientes, certo? 3 vezes 9 ou 9 vezes 3... vezes, aí o que é que eu tenho que fazer? Repetir a base. Qual é a base? O 10. E somar os expoentes. Quais são os expoentes? 7 e 3. Então, eu vou somar os dois. Qual o resultado? 3 vezes 9, 27, vezes 10 elevado a 10. Por quê? Na multiplicação, quando eu multiplico, por exemplo, dá um exemplo bem rápido aqui, ó. 10 vezes 100. Quanto é 10 vezes 100? Conta aqui, ó. 1, 2, 3. 10 vezes 100 é 1.000. Então, 1.000 é 10 à terceira. Significa que eu tenho aí 3 zeros. Por isso que eu repito a base e somo os expoentes,
que 10 a 7 é 7 zeros, vezes 10 a terceira é 3 zeros. No final, eu vou ter um valor que vai dar 10 elevado a 10. Por isso que eu posso multiplicar. Multiplicar, somar, tem que lembrar a regrinha lá, tá? Os expoentes têm que ser iguais para somar ou subtrair. Então, na multiplicação, você já sabe como proceder. Você vai ter aí, aqui no final notação científica, né, gente? Porque 27 não está entre 1 e 10. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir esse número para um número entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. 2,7. O que eu fiz? Peguei a vírgula, passei a vírgula para a esquerda. Aonde essa vírgula se localiza? Sempre aqui, ó, na frente do número. Então, eu passei ela o quê? Uma vez. Se eu estou reduzindo o número, saindo de 27 para 2,7, reduzi o número. E depois ele tem que voltar a ser 27. Depois eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu aumento uma potência, lembra? Cada potência dessa significa que eu estou multiplicando por 10. Então, eu passei uma vírgula para a esquerda, aumentei a minha potência. O que isso significa? Gente, se eu tenho o número 27, o que acontece? 27, eu vou colocar ele 2,7, eu estou reduzindo o meu número. Se eu estou reduzindo o meu número, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um valor, colocando na potência. Depois eu quero fazer voltar a ser 27, porque ele é 27. Eu vou multiplicar por 10, então a potência aqui tem que ser 1. Então volta, o expoente, né, tem que ser mais 1, porque era 10, foi para 11. Se eu tirar essa potência aqui, eu multiplico por 10. Se eu tirar duas potências, eu multiplico por 100. Então essa que é a ideia, você pegar um número, colocar em notação científica e quando precisar voltar a ser o que ele era, 27. Então, só voltando lá para acompanhar, de 27 vezes 10 a 10, ficou 2,7 vezes 10 a 11. Então, essa aí é a minha resposta. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima. Divisão agora, hein? Lembrando, multiplicação, multiplica os coeficientes, repete a base e soma os expoentes. Essa é a multiplicação. Tem até a musiquinha da Lúcia, eu nem lembro direito a música toda, mas vou colocar, vocês vão lembrar. A divisão. Divide os coeficientes. Olha só, o que é a divisão? Dois números com potência de 10, né? Então, eu vou dividir os coeficientes, o número que acompanha a potência de 10, que antecede, número que antecede a potência de 10, que está ali, né, normalmente. Aplica-se as regrinhas da potenciação nas potências de base 10. Como? Eu vou repetir, conservar a base e subtrair os expoentes. Aí você vai dizer, por que subtrair, né, professor? Vamos lá. 12 vezes 10 a sétima dividido por 3 vezes 10 a 12. O que isso significa? Divido 12 por 3. Se você quiser colocar isso aqui, não tem problema. Se colocasse assim, ó, 12 vezes 10 elevado a 7 dividido por 3 vezes 10 ao quadrado. Não tem problema. Pode fazer. Agora entenda uma coisa. Toda vez que eu divido por 10, eu volto uma vírgula. Toda vez que eu multiplico por 10, eu aumento a vírgula para a direita e, se não tiver número, acrescento um zero. Então, olha aqui o que eu estou falando. Ó. Dividir 12 por 3, normalmente. Agora, quando eu falo 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 2, ele está no denominador. Então, olha só. Pessoal, seguinte, toda vez que você pega um número e você quer passar a vírgula para a esquerda, reduzir ele, a tua potência é negativa. Por quê? Você vai voltando ali para a esquerda. Porque está negativo, significa que eu estou dividindo por 10. Exemplo, 200 dividido por 10 é 20. Ah, mas como assim? Eu peguei 200 e dividi por 10. 200 por 10 é 20. É como se eu voltasse uma vírgula ali no zero. Aí eu pego 20 dividido por 10. Eu volto mais uma vírgula, vai ficar 2. Aí, poxa, então toda vez que eu divido, eu tenho que reduzir. Então, se eu tenho que reduzir, está subtraindo. Aí, se eu quero dividir por 10 de novo, 2, vai ficar 0,2. Se eu dividir de novo, 0,02 e assim por diante. Vamos voltar lá? Então, olha só.
essa aí seria a notação que nós fazemos, né? Geralmente nós vamos resolver alguma equação assim, mas lembra que o sinal de divisão está aqui. Então, o que eu faço? Divido os coeficientes, 12 e 3, repito a potência de 10 e subtraio os expoentes. Por quê? Porque ele está dividindo. 10 a menos 2 está embaixo. E toda vez que eu tenho que subir esse valor, troco o sinal do meu expoente. Então, eu vou ficar com 4, 12 dividido para 3, 4, e 7 menos 2, 5. Então, aí a regrinha, certo? Deixar só um pouquinho aí para vocês observarem como é feito, né? Então, vamos lá. Multiplicação. Repete a base, soma os expoentes. Divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. Eu poderia dizer também o quê? Vamos supor aqui, ó, 12. Toda vez que vocês tiverem esses valores, por exemplo, 3 vezes 10 a 2, 10. O que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Vamos lá, 12, né, dividido a 4. Vezes, aí 10. Toda vez você vai fazer o quê? Repetir o de cima e passar o de baixo trocando sinal. Como ele é 2, fica menos 2. Só é pensar isso, toda vez que eu pego uma potência de 10 que está dividindo, que está no denominador, eu passo para o numerador, que é a parte de cima, trocando o sinal. Aí pergunta, professor, mas se fosse 10 elevado a menos 2, aí você teria que subir ele positivo. Por quê? Ficaria 7 menos 2. Se ele fosse negativo aqui, ó, teria que ficar 7 menos 2. Sinais iguais, soma. Então, você tem aí uma regrinha. Toda vez que eu tiver divisão de fração, o que eu vou fazer? Pegar um número que está dividindo, lógico, o expoente da base 10, passar para cima trocando o sinal do expoente. Aí você pode. Vocês vão ver isso aqui mais para frente. Bom, potência de potência. Essa é mais fácil. Essa é direta e não tem problema. Eleva o número que antecede a base 10 ao expoente indicado. Olha só, eleva o número que antecede. Quem é esse aí? O coeficiente. Aplica as regrinhas da potencial nas potências de base 10. Como? Conserva a base 10, repete, e multiplica os expoentes. E o número? Eu só elevo a potência que está lá. Isso aqui é uma conta normal que você vai fazer. Então, olha lá, 9 vezes 10 elevado a 7, parêntese elevado a 2. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, né? 10 elevado a 7 elevado a 2. Só elevar ao quadrado quem está dentro do parêntese. Como aqui está tudo vai elevar ao quadrado. O 9 e a potência de 10, entendeu? Tem que ter a base e o número elevado. Só que o que eu faço? Em potência de 10, eu não posso simplesmente chegar aqui, gente, e pegar o 10 elevado e dizer, nossa, peraí, isso aqui eu já sei como é que faz, ó. Eu vou pegar ali, 10 elevado ao quadrado é 100. Não, eu não mexo na potência de 10. O 10, ele geralmente você repete e você trabalha com o expoente. Então, pessoal, é o seguinte, toda vez que você está resolvendo uma equação que você tem uma potência de 10, você não mexe na potência de 10. Ou, desculpa, você não mexe na base 10. A base é o número 10 representando que eu vou multiplicar ele por outro número tantas vezes for o expoente. Se é 10 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Então, 10 está representando esse valor, não pode tirar. Eu só mexo com quem? Com o expoente. Se eu estou somando e subtraindo, os expoentes têm que ser iguais, porque tem que ter a mesma grandeza. Quando eu estou multiplicando, repete a base 10, soma os expoentes. Quando eu estou dividindo, repete a base 10, subtrai os expoentes. E quando for potência de potência, eu elevo ao quadrado tudo que está dentro. O coeficiente é 9, vou elevar ao quadrado, 9 ao quadrado.
E a potência de 10 vai ser 10 elevado a 7 elevado ao quadrado. Vamos lá? Então, tomar cuidado com isso. Olha aí, ó. Tem que elevar o coeficiente, porque é número, ali separado da potência de 10, e a potência de 10 elevar também ao quadrado. Como? Potência de potência fica 7 vezes 2, que é a regrinha. Então, eu vou ter 81, que é 9 ao quadrado, e 10 elevado a 7 elevado ao quadrado é multiplicar a potência com potência. 7 vezes 2, 14. Então, aí, transformando em notação científica... Ah, professor, só foi que a vírgula para a esquerda é positivo. É diferente. Eu falei que quando já é negativa, significa que eu posso ir para a esquerda com a vírgula. Aqui eu estou reduzindo o número. Eu não estou mexendo necessariamente na potência, certo? Observem que eu estou mexendo em quem? No coeficiente. Então, se a vírgula vai para a esquerda, eu peguei 81 e transformei em 8,1. Isso significa o quê? Que ele tem que voltar a ser 81. Para voltar a ser, tem que multiplicar por 10. Então, eu vou aumentar a minha potência de 14 para 15, certo? Eu vou mostrar aqui, mas depois vocês olhem direitinho como é que a Lucy canta, né? Que agora até eu esqueci um pouco. Eu sei que ela fez isso aqui, ela colocou um rapzinho para ficar a paródia, vamos dizer assim, né? Então ela coloca lá que na potenciação é tudo diferente. Um número é base e o outro é expoente. Essa parte eu não lembro, gente. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar, os expoentes vou somar. Mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Então o que ela fez? Ela está colocando dentro do rep a regra da potenciação. Então se for multiplicar, os expoentes eu vou somar. Olha aqui, ela coloca exatamente aqui, ó. Mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Então ela colocou duas regras. Quando eu multiplico e quando eu divido. Outra propriedade, eu vou tomar ciência. Não posso esquecer da potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como é que fica. A base permanece, o expoente multiplica. Então, você já sabe o que fazer. Multiplicar, soma, dividir, subtrai. E potência de potência, você multiplica. E para terminar, preste muita atenção. Não fique assustado com a potenciação. Você pode imaginar, poxa, professor, mas é tão difícil. Gente, a música em si tem hora... Não lembro direitinho, mas você canta, canta como se fosse um rap mesmo. Brincando ali, você consegue colocar as regrinhas de potenciação ali dentro. Por que a gente fala regrinha? Porque é uma regrinha muito simples, não é algo complicado. Ah, professor, mas eu não lembro. Você não lembra porque você não está aplicando, porque você não tentou memorizar ainda. Não é exatamente decorar. Decorar no início. Aí, quanto mais você pratica, você vai memorizando. Hoje, por exemplo, se eu vejo uma potência de 10, eu não fico tentando lembrar, porque é automático. Porque eu fiz aquilo. Entendeu? Então, você tem que praticar para na hora que aparecer isso, por exemplo, em química, que lá também existem números muito grandes e muito pequenos, você utilizar eles tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá? Então, aí, o rap fica bem facinho de aprender. É o rap da potenciação. Qualquer coisa, professora Lucy sempre está aí à disposição. Vocês olhem lá aqui, no conteúdo de potenciação, vai ter esse rap lá para vocês. Bom, praticando, né? Realize as operações com as potências de base 10. Então, você vai olhar aí. A primeira é o quê? Multiplicação. Se é multiplicação, olha aqui, ó. Na multiplicação, ó, agora, se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Então, na multiplicação, eu somo. Na letra B, eu tenho uma divisão. Mas se for dividir,
não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. E potência de potência, olha aqui, potência de potência, o que eu faço? Olha só como é fácil, veja como é que fica. A base permanece, o expoente multiplica. Então, as 3 regrinhas aqui para vocês. Vamos lá na primeira. 2 vezes 10 é 10, vezes 8 vezes 10 é a terceira. 2 vezes 8, lembra lá como é que faz? Multiplica esse com esse, repete a base 10 e soma os expoentes direto. 2 vezes 8, 16, vezes 10, 10 mais 3, 13. 16 vezes 10 é a terceira. Pronto, direto. Não tem muito o que tá fazendo aqui. Depois, opa, já foi direto. Divisão. Eu vou dividir 15 por 5, que dá 3. E subtrair 4 por 3, repetindo a base 10. 3 vezes 10 é 1. Por quê? Olha aqui o que eu tenho. 10 elevado a 4 e 10 elevado a 3. 4 menos 3, 1. Como é um número pequeno, você até podia colocar 30 no resultado final, porque não tem necessidade de escrever 3 vezes 10 é 1. Só é um exemplo. 1,2 vezes 10 é 5, vezes 3 vezes 10 é a terceira. 1,2 por 3, 3,6, certo? Vezes 10 elevado a 5, vezes 10 a terceira. O que você vai fazer? Multiplicar os coeficientes e repetir a base, somar os expoentes. 5 mais 3, 8. Então, 3,6 vezes 10 é 8. Agora não pode distrair, né? Então, vamos lá. Se não pode distrair, só tem um porém. Aqui tem outra regrinha, gente. Isso aqui, ó, não... É como eu estou falando, sempre é regra. Por exemplo, se eu estou elevando o número a um expoente par, 2, 4, 6 e assim por diante, o resultado é positivo. Por quê? Porque quando eu pego 2 números negativos e multiplico, ele dá positivo, porque eu tenho menos, que o pessoal fala, mas não gosta, né? Menos com menos, é estranho. Sinais iguais dá positivo. Sinal de menos vezes sinal de menos dá mais. Então, olha lá o que vai acontecer. Expoente par. Então, vai ficar menos 2 elevado a 4. Vezes 10 ao quadrado elevado à quarta. Porque tem que elevar tudo à quarta, o que está dentro do parêntese. Aí você fala 16, é o que eu acabei de falar. Todo número negativo elevado a um expoente par, 2, 4, 6, independente qual seja, de 2 em 2 vai dar positivo. Porque vai ficar menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos 4 vezes... aí 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Só que menos 8 vezes menos 2 vai dar 16. Então, toda vez de 2 em 2 o número vai ficando positivo. Se fosse negativo, se fosse ímpar, daria negativo. E 2 vezes 4, né? Olha aqui, 2 vezes 4, 8. Pronto, direitinho. 1,2 vezes 10 é menos 3, dividido por 3 vezes 10 é menos 3. Aqui apareceu um negativo. O que eu falei para vocês? Tem que subtrair, certo? Subtrair. Então vai ficar 1,2 dividido para 3, vai dar 0,4. Beleza. Só que 10 à terceira. 10 à terceira. Olha o que é isso. 10. Opa, quase não saiu. 10 elevado a menos 3. Menos. Opa, deixa eu escrever direito aqui. 10 elevado a menos 3. Menos 3, que é menos 3 menos 3. Por quê? Menos 3 menos 3. Só que lembra, sinais iguais dá o quê? Positivo. Então vai ficar 3 negativo mais 3 positivo. É a mesma coisa que mais 3 menos 3. Dá 0. E 10 elevado a 0 é o quê, gente? 10 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, olha aí o que acontece. 0,4. Pronto.
Ah, professor, mas esse valor aqui não está em notação. Não, ele pediu só para resolver. Então aí não tem problema. Vamos para frente. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza é algo bem tranquilo. Por quê? É só a potência de 10, só é a potência de 10. Algumas medidas são fáceis de pensar. Quanto vale 1 metro? Qual o espaço ocupado por uma dúzia de laranja? É fácil pensar, né? No pacote de macarrão está escrito 3 minutos de cozimento, certo? Agora pense nas seguintes medidas. Olha aí, quanto vale 1 trilhão de quilômetros? Tem que andar até onde? Será que isso aí dá para andar 1 trilhão de quilômetros? Não, não dá, mas imagina se pudesse. Teria que viver muito e nunca parar praticamente, né? O universo se formou há 4 bilhões, não é trilhões, ó, bilhões de anos. É a idade do universo, segundo estudos, né? Não é aqui para colocar nenhuma crítica em relação a nada religioso e nem crença não, gente. Cientificamente dizem que é 14 bilhões de anos. Então não é difícil pensar isso? Beleza. A ordem de grandeza tenta ajudar a pessoa a entender isso. Em vez de ficar escrevendo números muito grandes ou muito pequenos, escrevemos apenas sua ordem de grandeza, isto é, a potência de 10, mais próxima do número que se quer representar. Não vai escrever o número, eu vou escrever a potência de 10 mais próxima. Então, como é que eu faço isso? Ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Assim, para obter a ordem de grandeza de um número qualquer que você está escrevendo, em primeiro lugar, devemos escrevê-lo em notação científica. Lógico, tem que usar a notação científica. Números muito grandes. A distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Ótimo. Então, olha aí, uma representação artística, né? Mostrando todos os planetas, né? Então, se você pensar, olha aqui, tamanhozinho. Então, tem uma certa distância, 150 milhões de quilômetros. Beleza. Ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza? Se eu pegar 150 milhões, 150, certo? 150. Aí eu tenho que escrever o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu tenho que contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que deu? 1,5 vezes 10 a 8. Ótimo. Qual é a ordem de grandeza? Como esse número é 1,5, vocês vão ver uma regrinha lá, que é acima de 5,5 e abaixo de 5,5. Então, abaixo de 5,5 eu permaneço a potência que eu tenho. 10 elevado a 8. A ordem de grandeza da distância entre a Terra e o Sol é 10 elevado a 8 quilômetros, que é 150 milhões de quilômetros, não é? 10 elevado a 8 quilômetros. Beleza? Números muito pequenos. O raio do átomo de hidrogênio é de aproximadamente, olha aqui, 3, 6, 9. Então, eu tenho aqui mili, micro e nano. Certo? Aqui seria pico, que é menor ainda. Então, você vai colocando em metros, né? É um número muito pequeno. Nossa, até para escrever é complicado, que tem muitos zeros. Antes do 5, eu vou ter aqui 9, 10, 11 zeros. Não conta o primeiro, lembra disso. O antes da vírgula não conta. Se eu passar a vírgula, ó, 3, 6, 9, 12 vezes, até chegar na frente do 5, são 12 vezes. Então, eu vou ter 5 vezes 10 é menos 12, certo? Por que é menos 12? Porque o meu número já está em notação científica e ele é 5, então ele ainda está abaixo de 5,5. Então, permanece a potência de 10 que eu achei ali, 10 elevado a menos 12. Praticando. De ordem de grandeza 10 medidas abaixo. Vamos lá? Então, primeiro,
eu tenho que representar esse valor, certo? Olha aqui, ó. Opa, fiz errado aqui de novo. Vamos lá, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Vai ficar 2 aqui, né? Então, 2 vezes 10 é sexta. Como 2 é menor que 5, ele vai permanecer. E a minha ordem de grandeza vai ser quem? 10 elevado a 6. Viram aí? Menor que 5, 2. Ótimo, está em notação científica. Aqui, vamos ver aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por quê? Vai ter que ficar 6,9. O bom é você dividir 3 em 3, mas deu 11. 11 números até chegar para ficar 6,9. Por que 6,9? Porque está entre 1 e 10. Notação científica. Só que aqui ele ainda permaneceu 10 elevado a 11. Vocês já vão ver que dá para fazer um arredondamento para cima. A gente já vai explicar como é que é. Mas a potência de 10 aqui está 10 elevado a 11. Ótimo. Aqui, ó, olha o tanto, gente. Então você divide, tá vendo? Fica mais fácil. Ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Então, 2,5 vezes 10 a menos 15, que é um número muito pequeno. Logo, 10 elevado a menos 15. Se eu tenho aqui 0, olha lá, ó, 3, 6, 9, certo? Só que aqui, ó, 10. Então, menos 10 até chegar lá no 3. Poderia ter dividido diferente e ter ficado só um 0 ali com 3, mas só é uma questão de visualização essa parte de baixo, tá, gente? Nem precisa. Se você contar direitinho e não se perder, então 10 a menos 10. E para fechar aqui, eu vou ter, ó, 3, 6, 9. Então vai ser 9. 3,2 vezes 10 a nona. Então, 10 elevado a 9. Então, fizemos aí. Vocês estão vendo que é só vírgula para a direita, vírgula para a esquerda. Observem bem aí os valores que vocês chegam no resultado. Qual é o perigo? É contar errado. Então, tem que contar direitinho, separar os números, deixar um espaçamento legal para não se perder. Bom, ordem de grandeza. Tem uma dica, né? Distâncias em metro. Então, vamos lá. 10 elevado a 16, um ano-luz. É a distância que a distância que a luz percorre em um ano. Então, olha só, 10 elevado a 16 metros, né? Está falando ali em metros. Bem aqui, ó. Em metros. 10 elevado a quarta, altura do Monte Everest. 10 a quarta são 4 zeros, 10.000, né? Aqui, 10 elevado a 0, 1 metro. Altura, né? Que nós comparamos em relação ao ser humano. Menor que 1 metro, 2 metros. Não chegamos até acima de 3, né? Mais 2,30, 2,17, 2,10. 10 a menos 4 é o quê? A espessura de um fio de cabelo. Então, você pega aí 1 metro e divide por 10 a quarta, que é 10.000 vezes, né? Então, você vai ter a espessura de um fio de cabelo. E 10 a menos 10, o raio atômico. Então, você tem aí um número dividido, né? Pega 1 metro e divide, no caso aí, 10 elevado a 10, né? 10 vezes por 10. Você pega o 1, divide 10 vezes por 10, você vai ter o raio atômico. Ordem de grandeza, só que agora com massa, né? 10 elevado a 30, gente, é a massa do Sol. Ela está sendo consumida, o Sol está emanando energia para todas as direções do universo e o planeta Terra só existe vida devido a essa energia. A massa dele, 10 elevado a 30. 10 elevado a 4, a baleia. Neste caso, eu teria aí aproximadamente 10 toneladas, né? Que é 10.000. 10 elevado a 0, uma caixa de leite, né? Se você colocar
aproximadamente, né, nós estamos falando aqui de quilogramas, seria 1 litro aproximadamente 1 quilograma, né? Então seria 1 litro. 10 a menos 3, aí seria a massa da uva, né, de uma uva. 10 a menos 9, a partícula de poeira. Então, percebam aí que a partícula é muito pequena, por isso quando você vai num show de motocross aí, muita poeira, ela tem facilidade de ficar, pessoal, ela fica ali, tem a facilidade de flutuar, porque ela é muito leve, muito pequena. Então ela consegue, aí com o tempo, ela vai baixando, mas isso leva um tempo, né? Não é imediatamente. Então vocês perceberam que nós podemos escrever a ordem de grandeza. Ah, professor, mas qual é o número que vem antes? Não importa muito quando você está falando da ordem de grandeza, isso é para ter uma noção do tamanho. A massa do Sol é 10 elevado a 30. Mesmo que eu multiplique isso por 2, por 5 ou por 7, não vai mudar muita coisa. Porque a massa em si é gigantesca, beleza? Então vamos continuar lá? Então olha aí, falamos aí alguns exemplos, né? A ordem de grandeza de tempo. Aí você olha aqui, ó, 10 elevado a 7 em segundos, está falando aqui em cima, período de revolução do planeta Terra. 1 ano. O que é que acontece? A Terra está girando ao redor do Sol e ela leva 10 elevado a 7 segundos. O que é isso? É você colocar o número 1 seguido de 7 zeros. 7 zeros, 10 milhões de segundos. Porque 6 zeros é milhões, né, que você vai ter, mais um zero que vai ali, 10. Então, 10 milhões. 10 elevado a 12, idade da espécie humana. Aí você está falando em segundos, né? Aí você percebe, como eu falei, que às vezes um segundo é um tempo imensamente grande para alguns fenômenos, pode acontecer, né, até a existência de algumas partículas, o piscar dos olhos, um acidente ou qualquer coisa. Mas se você juntar, às vezes muito tempo passa até rápido, né? Até fizemos aqui aquela demonstração de que quanto tempo você já viveu em minutos, né? E 10 elevado a 0 é 1 segundo, né? Se você for pensar. Tempo para a luz dá 7 voltas e meio em torno da Terra. Olha isso, em 1 segundo, a luz ela consegue girar 7 vezes e meia. Aí a pessoa vai falar, mas professor, a fibra ótica, poxa, eu uso aqui, vamos dizer, eu jogo, um jogo online que eu preciso ter uma resposta, leva tantos milissegundos, por que é tanto tempo se a distância é pequena? Aí a gente fala de servidor, né? Porque a luz ela leva informação, chega até um servidor, se transforma em pulso elétrico, tem uma codificação, recodificação, é jogado em forma de pulso elétrico, vai para lá, se transforma em luz de novo, vai para outro servidor, então tem as rotas. Mas se ela fosse direto daqui para lá, nossa, era um piscar de olhos. Só que aí você sabe que tem que ter servidores, né? Vai para um, vai para outro, vai redirecionado, então você tem vários locais. Então daqui a São Paulo, por exemplo, eu tenho que passar, sei lá, por Mato Grosso, por Goiás, por Brasília, vou, sei lá, qual a rota que ele vai pegar, mas ele vai fazer uma rota até chegar lá, beleza? Vamos lá então? Então aí, ó, 7 voltas e meia, se fosse livre, né? Simplesmente só luz. Apesar que o pulso elétrico é quase isso, mas aí, como eu falei, tem a codificação, recodificação, passar de um para o outro, aí leva um tempinho, mas é muito pouco também, gente. 10 a terceira, negativo, né? 10 a menos 3, tempo típico para uma corda de violão vibrar. Isso é muito legal, né? E 10 a menos 24, tempo para a luz atravessar o núcleo do átomo. Então pensa aí, ó, a menor distância para a gente, né, seria esse núcleo do átomo aí. Então leva exatamente 10 a menos 24 segundos. 10 a menos 24, olha isso. Então, pessoal, beleza, viram aí? É necessário saber regrinhas de potenciação. Vimos na aula anterior a soma e subtração, agora multiplicação, divisão e potência de potência e a importância da ordem de grandeza. Iremos utilizar isso nas aulas, então presta atenção, revisa que sempre estaremos usando primeiro, segundo e
terceiro ano. Beleza? Então, a aula continua.